Terceira revolução industrial ou revolução técnico-científica informacional. A revolução do presente, mas que já é quase do passado. Complicou, né? Então pega aí o seu material e bora entender tudo agora. Fala galera, Toby na área com mais um vídeo pro canal. A produção de conteúdo aqui tá frenética, tudo pra fazer o melhor pra você e garantir que você vai sair dessa aula sabendo de tudo que você precisa. Então deixa eu te perguntar, você já tá inscrito aqui no canal? Se a resposta for não, tá esperando o quê? Um convite? Não seja por isso, por favor, se inscreve aqui no canal e badala o sininho das notificações. E claro, deixa aquele like para fortalecer o canal. Agora que você já está inscrito, deixa eu te perguntar, você tem um iPhone? Gostaria de ganhar um usando apenas o seu conhecimento? Então torne-se um membro do canal e participe das nossas lives exclusiva para os membros, onde você vai poder disputar um iPhone novinho. E detalhe, isso não é um sorteio, é competência, só depende de você mandar bem no Kahoot, ficar em primeiro lugar, que eu envio para sua casa um iPhone novo na caixa lacrado. Você não vai dar mole e perder essa, né? Então torne-se um membro agora, só clicar no botãozinho azul aqui embaixo. A Terceira Guerra Mundial é o quê? Teve início no pós-Segunda Guerra Mundial, mas tornou-se visível na sociedade principalmente a partir das décadas de 1970. Nessa terceira fase, o petróleo continua sendo o principal combustível e também a principal matéria-prima. Contudo, outras fontes de energia passaram a ganhar espaço na matriz energética mundial, com destaque para as fontes hídricas, eólica, solar e nuclear, entre várias outras. Foi nessa fase onde a atividade industrial tradicional deixa de ser o centro da economia, que passa para o desenvolvimento de áreas ligadas à tecnologia da informação, aonde a informática é o principal eixo de desenvolvimento. Contudo, setores como biotecnologia, robótica também têm grande destaque. Por falar em robótica, essa é uma das áreas que mais tem substituído trabalhadores humanos que realizam trabalhos repetitivos em indústrias. E por isso que cada dia mais os trabalhadores precisam ter uma mão de obra qualificada, diferentemente do que ocorria nas etapas anteriores da Revolução Industrial. Esse é o chamado desemprego estrutural, quando o trabalhador perde o emprego para uma máquina. Geralmente, nesses casos, a profissão do trabalhador passa a estar em risco, pois as máquinas vão substituir humanos de tal forma que em pouco tempo aquela profissão não irá mais existir. Como exemplo, podemos citar os caixas de banco. No passado, você precisava falar com uma pessoa para descontar um cheque, transferir o dinheiro ou pagar uma conta. Isso praticamente não existe mais, pois os caixas foram substituídos pelos caixas eletrônicos, que com a evolução da tecnologia também já foram substituídos pelos aplicativos dos bancos, que se tornaram ainda mais práticos com a criação do Pix. É nessa fase da revolução onde os serviços tornaram-se mais importantes do que as indústrias na composição do PIB das principais economias do mundo. A interconexão entre os espaços geográficos tornou-se ainda mais intensa. Isso possibilitou a comunicação em tempo real, o que transformou a maneira como nos relacionamos, compramos e produzimos. A internet via satélite e os cabos de fibra ótica submarinos encurtaram as distâncias e permite que o consumo não seja mais algo local e torne-se internacional. Você aí já comprou alguma coisa pela internet em um site estrangeiro? Pois é, isso foi possível graças à comunicação via satélite, não apenas para você acessar o site, mas também para fazer os pagamentos. Nessa fase da revolução, o dinheiro vivo, ou seja, as cédulas e moedas, tornaram-se quase que obsoletos e até mesmo um entrave ao comércio. Pense comigo, se você tiver R$1000 aí na sua casa, 10 notas de R$100, porém não tiver um cartão de crédito internacional válido, você não consegue comprar aquele jogo lançamento que você quer, ou comprar aquele acessório de smartphone bem mais barato naquele site chinês. Você tá ligado no que eu tô falando, né? Na terceira fase da revolução, o dinheiro tornou-se virtual. Além do desenvolvimento dos meios de comunicação, os transportes também deram um grande salto, transportando mercadorias e pessoas em uma quantidade nunca antes vista e de forma muito mais rápida e principalmente barata. Podemos destacar o transporte marítimo, principal via de transporte de produtos e mercadorias, e o transporte aéreo, os aviões, que levam de forma rápida e segura pessoas para os diferentes cantos desse planeta. O desenvolvimento dos transportes e da comunicação foi responsável pelo surgimento de um fenômeno industrial muito peculiar, diferente de tudo que existia até pouco tempo atrás,
Estou falando da desconcentração industrial. Mas afinal, o que isso significa? Até meados do século XX, as principais indústrias do mundo estavam situadas em grandes parques industriais localizados principalmente nas cidades dos países mais ricos ou desenvolvidos. Era, por exemplo, o caso de Detroit e Nova York nos Estados Unidos, Londres e Manchester na Inglaterra, Tóquio e Nagoya no Japão, por exemplo. Contudo, a partir da terceira revolução industrial, as principais empresas do mundo perceberam que era muito mais vantajoso, e com isso eu quero dizer mais barato, transferir boa parte de suas indústrias para países que chamamos de emergentes ou em desenvolvimento, mas que em algumas vezes são chamados de subdesenvolvidos, como é o caso de Brasil, México, China, Índia, tigres asiáticos, entre vários outros. Mas por que isso aconteceu? Ah, professor, essa é óbvio, você já até respondeu, porque era mais vantajoso, ou melhor, mais barato. Muito bom, de fato, essa é uma resposta óbvia, mas a questão aqui é você entender o porquê é mais barato. Para explicar, eu preciso te ensinar mais um termo. Anota aí. Fatores locacionais, que nada mais são do que as características que um determinado lugar tem que fazem com que indústrias se sintam atraídas para aquela localidade. Alguns desses fatores são mão de obra barata. Isso quer dizer que trabalhadores de países como o Brasil recebem um salário menor do que um trabalhador americano, por exemplo. Claro que ainda tem a questão da desvalorização da moeda, ou seja, para cada dólar pago a um trabalhador americano, é possível se pagar um valor de hoje, data em que eu estou gravando esse vídeo, quase que R$5 para um trabalhador brasileiro. Leis trabalhistas fracas. Quando uma empresa contrata um funcionário, o gasto não é apenas com salário, também são necessários o pagamento de encargos trabalhistas, fato que encarece muito o custo da mão de obra. Por isso, países que apresentam leis trabalhistas fracas e permitem uma exploração dos trabalhadores, como a China e os tigres asiáticos, por exemplo, são muito procurados pelas empresas. Redução ou isenção de impostos. Muitos governos de países emergentes ou até subdesenvolvidos, com o intuito de atrair empresas e gerar emprego e renda em seus países, reduzem ou até mesmo isentam empresas estrangeiras de pagar impostos. Claro que para isso a empresa precisa produzir seus produtos naquele país que está concedendo o benefício. Leis ambientais fracas. Esse é um dos pontos mais importantes do momento. Países como a China apresentam uma legislação ambiental muito flexível, digamos assim. Isso atrai muitas empresas poluidoras que, se estivessem em países com leis ambientais mais severas, teriam que investir em processo de produção limpo ou seriam multadas, ou até mesmo impedidas de produzirem. Mercado consumidor. Claro que esse não poderia faltar. Embora muitas empresas procurem países emergentes com o intuito de produzir para depois exportar, a existência de um grande mercado consumidor é essencial. É o caso da China e do Brasil, por exemplo. Empresas estrangeiras que produzem nesses países, além de exportarem, podem atender aos grandes mercados internos, gerando assim mais lucro para sua empresa. Agora para tudo e presta muita atenção. Me responde, qualquer tipo de indústria ou empresa pode ou deve se mudar para um país emergente ou subdesenvolvido? Como eu sei que você está anotando tudo aí, dá uma pausa no vídeo e responde aí agora nos comentários que eu quero ver se você consegue acertar. Você tem 1 hora para responder aqui. Não, brincadeira, você tem 10 segundos. Vai lá e responde que eu tô contando. E aí, respondeu? Então você acertou caso sua resposta tenha sido não. Isso mesmo, nem todo tipo de empresa pode ou quer se mudar para um país subdesenvolvido. Empresas que trabalham com alta tecnologia ou com a parte do desenvolvimento de produtos costumam se manter nos seus países de origem, geralmente são países desenvolvidos. É exatamente o que fazem as famosas empresas multinacionais. Elas enviam parte da produção para países emergentes ou subdesenvolvidos, mas mantêm a parte de desenvolvimento nos países desenvolvidos, principalmente nos famosos tecnopolos. Acho que o melhor exemplo para esse fato é a empresa americana Apple. Os iPhones são produtos desenvolvidos nos Estados Unidos, mais precisamente na Califórnia, onde fica o Vale do Silício, o principal tecnopolo do mundo. Contudo, a produção do aparelho, ou seja, a confecção física do produto, é feita principalmente na China, onde é muito mais barato se produzir. Entendeu? Lembrando que se você quiser disputar um iPhone, basta tornar-se membro do canal. É só clicar no botão azul Seja Membro que está aqui embaixo. Por acaso você aí está me assistindo nesse momento por um iPhone americano produzido na China? Porque se a resposta for sim, eu tenho uma revelação para te fazer. E se eu te disser que parte do seu aparelho nem foi feita pela Apple? Que na verdade o seu iPhone é meio Samsung? Você vai acreditar? Pois é, não fica bravo comigo não. Isso é a mais pura verdade. Componentes importantes
componentes do seu iPhone, como as lentes e em alguns aparelhos até mesmo as telas, são feitas pela Samsung. E acredite, isso tem tudo a ver com a nossa aula. Essa característica de produtos de uma marca ter componentes de várias outras é algo muito comum e importante nessa terceira fase da Revolução Industrial. Isso é chamado de fragmentação da produção, que nada mais é que componentes de um determinado produto serem produzidos em diferentes lugares do mundo e até por diferentes empresas, que às vezes são concorrentes. Posteriormente, todos esses componentes serão juntados e montados em uma indústria localizada em um país emergente para serem exportados, exatamente como acontece com os iPhones da Apple. É importante lembrar que isso não acontece apenas com smartphones, mas sim com quase todos os produtos industrializados complexos, como automóveis, computadores, aviões, entre vários outros. E claro que tudo isso que eu te contei só foi possível devido à evolução das tecnologias de transporte e comunicação, como eu havia dito. Mas será que nesse momento os produtos estão sendo produzidos da mesma forma que eram na primeira e na segunda Revolução Industrial? Claro que não. Agora a produção ocorre em um sistema conhecido como toyotismo e just-in-time. E esse será justamente o assunto da nossa próxima aula. Geralmente nas provas os professores pedem para os alunos diferenciar os sistemas fordista-taylorista do sistema toyotista. Por isso mesmo eu vou fazer uma aula inteira dedicada a isso, para garantir que você vai arrasar na sua prova. Então não esquece de deixar aqui o seu like, de ativar o sininho e se inscrever, principalmente de compartilhar o link dessa aula no grupo de WhatsApp lá da sua sala. Eu conto com você, a meta é chegar a 100 mil inscritos nesse canal esse ano. Então, um beijão do Toby e até o próximo vídeo.